Primeiro vídeo que eu faço nesse formato e hoje eu vou fazer uma análise das imagens dessa belezura aqui que é a Canon R6 Mark II. Peguei essa câmera aqui na Locknow, então se você é de Belo Horizonte ou região, Locknow, você pode ir lá encontrar não só esse tipo de equipamento, mas vários outros. Mas sem delongas, bora lá. Para resumir, isso não é um review dessa câmera. Eu vou fazer uma análise das imagens e o foco dessa análise vai ser para o vídeo. A gente vai falar sobre vídeo. Não vou falar nada sobre fotos, resolução de foto, qualidade dessa câmera em relação à fotografia. Obviamente é uma câmera muito boa para fotografia, mas a gente vai focar no vídeo. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Passando rapidamente nos parâmetros dessa câmera, é uma câmera 4K 60. Ela tem foco automático contínuo para vídeo. Tem IBIS, né, que é sensor estabilizado. É uma câmera full frame, como você pode ver. Form factor dela é bem legal, uma câmera leve. É um sensor 6K, né, que dá o downsample para 4K. Não sei se eu acho isso uma coisa legal, por quê? Eu acho que ser uma câmera 4K 60 2024, assim, eu acho que ela poderia ter uma entrega maior. Para quem tá no audiovisual, poder dar aquele upscale, né, que a gente fala ali. Tá gravando no 6K, quer dar um zoom ali, alguma coisa, tipo igual eu fiz agora. Uma coisa que é legal dela é que ela tem dois slots de cartão, são dois cartões SD. O ideal é você gravar de V90, mas as cartões inferiores ela grava também. E aí você pode gravar simultâneo nos dois cartões, você configura lá, enfim. Ela não tem limite de gravação para quem vai gravar durante várias horas, por exemplo, um podcast, um casamento. Pode dar o REC que ela vai gravar até esquentar. Isso, pode ser que ela esquente, né? É uma câmera que tá rolando alguns relatos aí de 4K 60, ela ia esquentar, né? Que 4K 60 é um formato pesado e aí tá o motivo pelo qual eu acho que essa câmera deveria ter algum cooler interno ali, uma dissipação de calor mais ativa, vamos falar assim, né? O ISO nativo dela é de 800, ela não tem aquela tecnologia lá de dual ISO, né? Que normalmente as câmeras mais novas já vêm com uma faixa de ISO mais baixa, né? Tipo 800 e uma segunda faixa lá no 2500 ou 3200, então ela não tem, ela só tem ISO nativo em 800. Agora vamos para os pontos negativos que eu acho da Canon R6 Mark II. Primeira coisa, 4K 60, igual eu já falei, acho que deveria vir algo a mais, como um 5.7K 30 ou 24 que seja, só para falar que ela tem ali uma entrega maior que você precisa. Eu acho que a gente já tá numa era que 4K 60 já virou um novo 1080 60, né? Então acho que as câmeras têm que vir maior tamanho de arquivo, vamos falar assim. Uma outra coisa que eu não gostei, isso que eu não entendi na Canon, é que todos os formatos de gravação são formatos IPB, ou seja, o que é isso? É um formato de compressão que a Canon define. Ela tem basicamente três formatos: o AUI, uma compressão menor, então você vai ter mais qualidade no seu arquivo, o IPB, que é o padrão, e o IPB leve ali, que é o mais comprimido. Quanto mais comprimido, mais informação você vai perdendo, né, e mais o seu computador vai demorar para processar aquilo. Então não entendi porque que essa câmera grava somente no modo IPB, sendo que ela poderia sim ter, sei lá, pelo menos em 24 FPS, gravar no modo AUI para você ter mais informação, seu arquivo vir mais robusto, mas foi uma escolha da Canon, quem sou eu para falar, né, enfim, mas eu não gostei. Outra coisa que eu acho horrível é que ela tem o modo slow, né, que ela grava em 180 FPS, só que ela grava sem áudio. Aí você vai me perguntar, pô, Fel, mas pra que você vai precisar de gravar em áudio? Eu sou um cara que eu comecei a gravar vindo do esporte, então eu sempre gravei muito skate. Então é um tipo de câmera que eu não conseguiria ter umas cenas em slow, porque não tem áudio. Então eu precisaria desse áudio. Então eu teria que fazer uma gravação com um gravador externo para ter esse áudio, para depois eu sincronizar tudo. Então já me deu trabalho, já não acho que é uma coisa legal. Sem contar que é um 1080, que eu não gostei dessa qualidade final desse slow motion. Eu achei que deixou muito a desejar ali a compressão do arquivo, a qualidade final. E o último ponto negativo é o que eu já tinha falado, talvez a possibilidade da câmera esquentar, né? Tá rolando alguns relatos em 4K 60 durante várias horas de gravação, ela esquentar, ou seja, é uma câmera que veio com uma tecnologia que você pode gravar continuamente, só que pode ser que ela esquente se você gravar em 4K 60 e em PB, hein? É isso. Dos testes que eu vou fazer com ela para vocês verem a imagem, vou fazer um teste de low light e vou fazer um low light compensando a exposição, ou seja, a imagem sempre vai estar fotometrada de forma correta. Eu não vou simplesmente sair aumentando isso, porque o que eu quero ver de fato é o grão nas áreas pretas do arquivo, né? Não adianta nada eu sair aumentando isso, vai ficar estourando tudo e não consigo ter a percepção do grão nas áreas escuras. O segundo teste que eu vou fazer é a ciência de cor dela. Como é uma câmera que tem a ciência de cor C-Log 3 da Canon, eu vou fazer a ciência de cor neutra, né, com a imagem dela neutra já colorida, comparando com a imagem em C-Log 3, simplesmente convertendo para o espaço de cor para REC X09. A gente vai ver aí essa ciência de cor, como que ela se comporta. E o terceiro e último teste, não menos importante, é o teste de imagem com FX30, Red Komodo e ela, que não é R6. A gente vai ver ciência de cor e como que são as imagens das três, colocando elas lado a lado. Então bora pro teste, fui. Já montei aqui no R6 Mark II e para caráter de curiosidade, a câmera que está gravando esse vídeo desde o começo é uma Lumix GH6. Agora vamos para aqui para as cenas da R6 Mark II. Essa cena que você está vendo é uma cena lavada, sem nenhum tipo de correção. É o log nativo da Canon, o C-Log 3. Agora essa cena já é com a correção, né, com a conversão direta para REC X09, ou seja, C-Log 3 para REC X09. Somente a conversão direta, sem nenhum tipo de tratamento. Áreas de contraste do jeito que a câmera
entrega. A próxima cena que eu vou te mostrar já é a gravação em neutro, ou seja, é a ciência de cor da própria câmera sem nenhum tipo de alteração. Então bora para essa cena. Esse perfil de cor que você está vendo agora, ou Picture Profile, é o neutro, que é a ciência de cor da câmera, da forma que ela enxerga as cores e os tons. Seguinte, vim aqui rapidamente só para falar dessa cena. Sim, ela estourou e por incrível que pareça, a única coisa que eu fiz foi tirar do C-Log e botar no modo neutro da Canon. Os parâmetros estão iguais, igual estavam na cena em C-Log. Voltando no vídeo, já vou tirar minhas conclusões e te falar o que eu penso disso, que eu acho que não era para acontecer. Bora pro vídeo. Fiz a compensação de exposição e acho que dessa forma ficou melhor. Então eu tô com ISO 400, f 1.8 e shutter 1/50 em 24 fps. Mas na teoria não era para eu ter que cair esse ISO. A fotometria em log estava normal. Na hora que eu passei pro neutro, deu a sensação de que eu perdi muito nas altas. Então o que eu percebo de cara falando é que em log, as altas e as baixas elas se recuperam muito quando a gente está em log em comparação quando a gente está num perfil de cor neutro. Perfil de cor neutro a gente perde muita latitude, perde muita informação, porque qualquer coisa o arquivo já clipa. Essa é a primeira percepção que eu tive comparando o neutro com o log. Comenta aí o que você achou. Agora vamos para o teste que eu acho um dos mais importantes, que é o teste de low light, teste de ISO alto. Lembrando que eu vou fazer a correção da exposição. À medida que eu vou aumentando o ISO, eu vou aumentando o shutter também, para que essa compensação de exposição a gente consiga ver essa cena com a mesma fotometria, até a gente consiga perceber nas áreas escuras onde que está vindo o grão e até mesmo nessas áreas claras. ISO base 800, ISO 1600, shutter 1/100, f 1.8, ISO 3200, ISO 6400, ciência de cor C-Log 3, ISO 12800, 25600. E aí já dando a minha opinião, se você está em uma situação onde você precisa de usar uma câmera com ISO em 25.600, sem nenhum tipo de grão, de nenhum tipo de ruído, não acho que você precisa de uma câmera, acho que você precisa de luz. Obviamente tem situações, né, bem guerrilhas, casamentos, festas, que você vai precisar de uma câmera dessa. Agora só para curiosidade, eu aumentei a faixa de ISO ali, né, coloquei o boost que a câmera tem, então ela chega a 204.800. Obviamente tem bastante grão, bastante ruído, tá chovendo de fato, né? Porque eu aumentei bastante o ISO e compensei essa exposição ali. Eu tô com o shutter bem alto, deve estar até flicando a luz, enfim. Só para caráter de curiosidade. E agora, para mais curiosidade ainda, eu vou aplicar o denoiser do DaVinci. Vou colocar em 50% todos os parâmetros aí do DaVinci, com aquela correção de cor, né, DaVinci Studio. E essa é a cena com a correção do DaVinci, Canon R6 Mark II e ISO 204.800. E aí, dá para usar? O que você acha? Comenta aí. Bom, fazendo uma análise rápida das cenas aqui, eu achei muito de boa, tá? Muito de boa mesmo. Lá no 12.800 você começa a perceber ali uma mudança dos tons pretos ali, começa a ficar acinzentado ali, que é uma característica de ISO muito alto. Por mais que ela não tenha aquela tecnologia, né, de dual ISO, né, onde o próprio sensor, a própria câmera limpa o ruído, eu não senti grão praticamente limpa, se eu não falo limpa, tá? Vou dar um zoom aqui de 300% e a cena tá limpinha. Achei muito legal. Teste de ISO pra mim foi excelente. Bom, teste final, as três câmeras estão aqui, R6, Komodo e FX30. E agora eu vou passar câmera por câmera. Tenta adivinhar qual é qual. Começamos com a câmera A, logo em seguida a gente vai para a câmera B e logo em seguida vamos para a câmera C. E aí, conseguiu identificar qual é qual? Lembrando também que aqui é uma Lumix GH6. Antes de falar qual câmera é qual, eu queria que você deixasse nos comentários o que você achou da ciência de cor das três câmeras. Obviamente estamos falando de três câmeras muito boas, mas que cada uma enxerga de uma forma, né? O tom do azul ele é diferente para cada uma delas, né? Última chance agora, lado a lado, para você adivinhar qual câmera é qual. Câmera A, B, C e D. Deixa nos comentários se você acertou uma, duas ou nenhuma das câmeras. E aí, para te responder, câmera A é a nossa FX30, câmera B é a Canon R6 Mark II, câmera C, Red Komodo e só para o caráter de curiosidade, câmera D é a nossa GH6 Lumix. Lembrando que a Lumix ela tá com filtro Pro Mist, e aí a imagem tá um pouco diferente das outras, mas dá para você ter uma ideia da ciência de cor de cada uma das quatro câmeras. E aí, o que você achou? Acertou alguma delas? Deixa nos comentários. Queria também falar se você curtiu esse tipo de vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço desses mais longos, assim, né? Fora do Instagram. Obviamente vão sair vários cortes desse conteúdo para o Instagram. Mas é isso. Muito obrigado, Locknow. Se puder se inscrever aqui no YouTube, se você estiver assistindo aqui, ou seguir lá no Instagram, @FaelDiogo. Tamo junto. Vou nessa. Valeu!